Realização do Correio, com patrocínio do Apvida, parceria do Sebrae, apoio da Braskem, Claro, Sistema Fieb, Sindimiba, Mineração na Bahia, Batri e Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e apoio institucional da Rede Bahia e GFM 90,1. Tenham todos um ótimo evento. Olá a todos, estamos ao vivo. Olá a todos, olá a todas. Vocês devem poder conversar comigo pelo YouTube, eu estou aqui com a janela aberta. São tempos de Covid, eu adoraria estar aí com vocês na Bahia, mas infelizmente eu estava no Rio e hoje estou em Curitiba. Então temos lá a Caroline Piton, que fala excelente debate, a Fernanda Kelly, Marina Borges, Alexandre França. Vocês viram ali que eu já coloquei uma mensagem, tem a Adriele Simas que bate palminha, e a Marta Maria Almeida de Souza também está aí com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, eu não escuto vocês sorrindo, batendo palmas, não consigo ver a cara de vocês, mas nós temos um tema muito interessante. Eu vou aqui abrir a minha apresentação e passar para vocês. Eu pedi um minuto só para fazer essa entrada, mas a gente vai falar de dados pessoais, né? E vai falar de dados pessoais de uma forma muito íntima, porque a gente vai falar de dados pessoais que a gente joga no lixo. E aí você tem uma questão de higiene cibernética, que é como você cuida dos seus dados pessoais, você tem a consciência do que está acontecendo, mas a ideia de dados pessoais também é de você gerar negócios, e a ideia é de você fazer desses dados ter valor. Ainda existem poucos modelos que você pode pegar seus dados e sair por aí fazendo receita com eles, mas se você utilizar aplicativos específicos, você, de certa forma, está monetizando os seus dados pessoais que estão acontecendo. Um minuto só para eu compartilhar a minha tela aqui. Só um minuto. Esperando a tela. E seus dados encontrados no lixo. Deixa eu só pegar uma confirmação aqui. A técnica que está funcionando. Eu acho que não. Está passando aqui a outra tela minha. Tá ok funcionando, gente. Então, vou seguir com vocês. Se por acaso vocês verem essa tela ali que acabou de entrar no chat, certo? Seus dados encontrados no lixo, né? Onde é que você acha que descarta seus dados pessoais? Então, vai no chat ali do YouTube, começa a escrever. Onde é que você acha jogando seus dados pessoais fora? Enquanto vocês respondem ali, eu vou dizendo onde eu descarto meus dados pessoais fora. Vou abrir aqui o chat do YouTube. Eu descarto meus pessoais fora quando eu recebo uma encomenda e eu jogo no lixo junto com o endereço da nota fiscal. Querendo ou não, eu estou colocando ali vários dados que são de receita, né, de CPF, endereço, nome, ali fora. Eu descarto os dados pessoais quando, daqui a pouco, eu jogo uma receita fora. Esse é um dado pessoal que eu descarto. Eu descarto os dados pessoais quando eu pego uma nota fiscal que está com meu CPF e jogo fora. Eu descarto dados pessoais, em todos esses casos, quando eu jogo no lixo físico. Mas eu também descarto muitos dados pessoais quando eu não protejo o meu navegador de aplicativos que ficam me esbilhotando. Eu não protejo meus dados pessoais e jogo dados no lixo quando eu fico clicando lá no aplicativo e você fica autorizando todo mundo a usar a sua agenda de contatos, usar a sua localização e usar várias outras coisas que estão por aí. Então, se você entrar no Google ou no Apple, dependendo do seu aplicativo for, você possivelmente tem ali uma forma de ver todos os lugares para onde você passou. Alguns desabilitam isso, alguns tiveram desabilitado por padrão, mas em geral está habilitado. E se você entrar lá, você vai ver a quantidade de lugares que você passou. Essa informação é incrível. Eu, por exemplo, o que eu fiz? Eu fiz um mapa com todos os lugares por onde eu passei. Quando eu tenho uma dúvida onde eu estava, nessa data, ano passado, eu vou lá e consulto. Essa é uma forma de inovar com dados que eu tenho. Mas se eu não tomasse cuidado, todos esses dados estariam à disposição aí de consulta de qualquer um. E poderiam ser utilizados para fraude bancária, poderiam ser utilizados daqui a pouco para fazer pesquisa sem meu consentimento,
poderiam ser usados para que você tenha acesso a dados de alguém da minha família. E isso é muito preocupante. Então, aonde nós guardamos os dados pessoais é muito importante da gente pensar. Vocês com certeza já viram aí na televisão a famosa cena do CSI americano, né? Você precisa lá do DNA da vítima, mas você não tem informação suficiente para pedir que ela faça uma doação, ou ela não quer dar o DNA dela para fazer um teste. E aí a pessoa toma um cafezinho ali na mesa da investigação, joga esse cafezinho fora, e aí do lixo você vai lá e pega esse copinho, disso você roda o sequenciamento de dados pessoais, e aí você tem ali uma cadeia de investigação que pelo DNA você comprova que aquela pessoa estava com o Coronel Mostarda, com a corda na sala de estar, e aí você pega ela para o que está acontecendo. Esse é um caso que no CSI é muito bonito, mas ele pode significar muitos maus usos do que estão acontecendo com os nossos dados pessoais. Porque, claro que se você tem uma investigação de um caso forte, que você quer fazer algum tipo de melhoria na sociedade, você talvez possa fazer uma investigação dessa. É delicado, mas a gente não gosta que qualquer dado pessoal nosso possa ser utilizado. E é por isso que a gente fala de proteção de dados pessoais. Vamos pensar então o que é um dado pessoal, né? Será que se o DNA no copo descartável é um dado pessoal? Quem é que acha que DNA é dado pessoal ou não? A Vanessa Araújo acabou de entrar lá. E Vanessa, eu estou olhando aqui no YouTube, tem um leve delay entre o que está acontecendo em vocês. Mas se você acha que o DNA seu é um dado pessoal ou não, coloque aí. E pelo DNA, enquanto vocês comentam ali, eu vou colocar um pouco de por que essa palestra tem o nome de seu dado no lixo, né? Será que você pode utilizar para algo bom ou será que você pode utilizar algo para ruim, né? Será que você tem essa bipolaridade entre esse dado? Vamos falar sobre o DNA. Hoje, a minha tia me mandou um documento em Word com a árvore genealógica da família. Ela pegou uma coisa que a minha avó fez, já falecida, e pegou e decidiu completar, colocando todos os netos e colocando todo mundo casou com quem, e a data de nascimento e etc. Essa árvore genealógica é muito legal, porque ela volta lá no meu avô da Síria e lá na minha bisavó da Espanha, e aí, para lá, eu não sei direito de onde eu vim. Né? E outras pessoas também não sabem de onde vim. Olha que interessante que é esse dado. Então, se você tem um passado no Brasil, escravagistas, onde você teve um monte de registro histórico destruído em determinado momento por políticas públicas, né? Imagina o que você poderia fazer com o DNA, de você poder encontrar famílias, de você encontrar pessoas que estão relacionadas a isso, né? Agora, imagina se essa informação é usada para outra coisa. Imagina se, em vez de eu fazer aquilo que minha avó estava fazendo, minha tia está fazendo, a ideia de você conhecer a sua família, conhecer de onde você está vindo, imagina se aquela informação é utilizada, por exemplo, para saber se você tem diabetes. E aí, se você tem pretensão a ter diabetes. E aí, se você tem diabetes, eu posso ou não contratar você. Imagina se eu uso esse tipo de dado, DNA, para saber se você tem alguma doença que daqui a pouco você vai me dar custo na empresa e, portanto, não vou arriscar. Eu vou tirar. Você não tem nenhuma chance de falar que você, sabe, o seu DNA não é seu. Você não tem nenhuma chance de descobrir se alguém está utilizando aquele dado para fazer. Se tiver, é legal, ponto. Mas se tiverem fazendo, como você vai descobrir? E aí, olha o quanto que a gente pode, né, jogando esse dado no lixo, acontecer ou não. Esse dado DNA, na verdade, ele está no copo, ele está em todo lugar, é um dado que existe na gente. Mas esse dado DNA, ele não é fácil de ser lido, ele não é fácil de ser colocado, né? A Raquel pergunta lá se dado pessoal e dado sensível se aplicam a isso, e se aplicam, e no próximo slide a gente vai ver de dado pessoal a dado sensível. Esse DNA, na verdade, ele precisa ser tirado de você, ele precisa de uma tecnologia que rotacione aquele material biológico várias vezes para você conseguir sequenciar e aí salvar no disquete, salvar no CD, salvar no computador, ter essa matéria digital. O dado DNA, na verdade, ele é pessoal, ele é sensível, mas em geral ele não está acessível. Olha que diferença daquele carta que você jogou no correio, que está o dado ali certinho para você ler, seu nome, seu endereço, seu CPF. Olha que diferença daquele histórico do navegador que você estava fazendo, que você salvou tudo ali, e aí alguém invadiu o seu computador, pegou aquele dado, ou você deu autorização sem perceber e jogou aquele dado para lixo.
E aí daqui a pouco você começa a receber publicidade, ou daqui a pouco você começa a receber materiais, ou você começa a ter restrição de acesso a alguns lugares por causa disso. Vamos entender então o que é esse tal de dado pessoal, né? Dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. E essa é a definição de uma lei que é nova, né? Tem de 2018, mas que ela é uma lei que coloca um marco regulatório muito forte sobre a proteção de dados pessoais. Alguns de vocês já devem ter escutado dela, né? A gente chama pela sigla, LGPD. Se você já escutou o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, ela é basicamente tão importante quanto, e você, com o tempo, vai começar a escutar isso daí de uma forma muito grande. Você já sentiu de que dados pessoais eles têm um grande valor para você? Você já recebeu aquela ligação de telemarketing que você nunca deu seu telefone para aquela pessoa para te ligar? Você já recebeu aquela propaganda que você nem sabia que a pessoa achava que tinha esse interesse? Você já fez aquela busca e daqui a pouco alguém faz uma oferta para você sobre aquilo? Essas são experiências muito comuns que a gente tem. Veja, se eu quero um serviço e quero que você me mande sobre aquele serviço, esse é um bom uso de dado pessoal. Você deu o serviço para que aquela pessoa te entregasse alguma coisa. Olha aqui, por exemplo, você foi lá com o pessoal do evento e você deu o seu e-mail, você deu ali o seu login, você entrou ali no YouTube para ver, você deu um dado pessoal, mas você quer algo em troca, você quer ver essa palestra, você quer entender como monetizar dados, você quer entender como proteger seus dados. Então, dado pessoal pode ser interessante, mas é importante que a gente entenda que tem os dois lados da moeda. Então, como é que essa lei de 2018 ela vai definir o que é um dado pessoal, né? Para fins dessa lei, considera-se dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Pessoa natural é o que a gente chama aí na língua corrente de pessoa física. É você, não é a empresa, é você. Então, é informação relacionada a você que seja identificada ou identificável. Identificada é quando vem algo muito claro que é seu. Meu nome é Fábio Boaz Stabile. Se você colocar essa informação, só tem eu. O nome Fábio já é estranho de você encontrar por aí. Minha avó me deu esse nome e até hoje eu não encontrei um outro Fábio no mundo, mesmo com toda internet. Colocou Fábio Boaz Stabile, você me identificou. Se for, por exemplo, meu dado na educação e tiver Fábio Stabile, você vai saber as minhas notas. Se for Fábio Stabile e você tiver meus dados médicos, você vai saber qual é o meu tipo sanguíneo e por aí vai. Mas tem também a questão do identificável, e o identificável é muito importante, né? Vamos pensar em um ator negro que trabalhou nos Trapalhões. Eu não disse aqui um identificado para você saber o Mussum, mas eu dei informação suficiente para você saber que muito possivelmente é o Mussum. Se eu falar que é um cantor muito famoso, que tem uma perna, que tem uma prótese na perna e que canta sempre navio, você mais ou menos consegue saber que essa pessoa se trata do Roberto Carlos, né? Porque são informações muito sensíveis, são informações muito diretas sobre essas pessoas, né? Agora, vamos levar para a gente, né? O que seriam informações identificadas seus? Né? A gente vai no próximo slide ver dados sensíveis e aí a gente começa a ver isso. Ou informações que sejam identificáveis sobre você, né? E aí a pergunta é, qual dado você tem jogado fora? Agora que você sabe um pouco mais sobre dados, quais dados você tem jogado fora, né? Pode aqui no YouTube, se você quiser ir fazer a interação. Eu sei que às vezes você está no celular, não é fácil de ficar escrevendo, mas eu vou puxar para vocês porque o exemplo de vocês é muito legal. Mas qualquer coisa eu vou puxando aqui também, tá? Qual dado você tem jogado fora? Agora que você entendeu o que um dado pessoal vamos imaginar qual dado pessoal você tem jogado fora. Eu vou tentar fazer uma rotina minha do que acontece de dados. Toda vez que eu vou fazer uma compra, eu uso o meu cartão de crédito ou pago em dinheiro. Se eu pago em dinheiro, aquele dado não fica guardado, associado a mim. Mas se eu pago com cartão de crédito, se eu pago com aplicativo, se eu pago com alguma forma digital, aquele dado fica associado a mim. Se a empresa de cartão de crédito decidir pegar aquele dado e revender para dizer, olha, o Fábio comprou peito de frango, talvez, Sadia, você tenha interesse em falar com ele. Se essa empresa faz isso, sem meu consentimento, sem uma justificativa para isso, essa empresa incorre em ato ilícito. Essa empresa não pode fazer isso.
Se esse cartão de crédito, ele anonimiza esse dado e fala, olha, existem pessoas na cidade tal que compram disso. 5 em 10 pessoas compram um frango, e esse frango, ele é do tipo light. Essa é uma informação anonimizada que daqui a pouco ela pode comercializar. Ao longo do dia, você está produzindo vários dados e esses dados têm um valor, eles têm um interesse para as pessoas. E alguns dados são essencialmente sensíveis. Eu vou me apresentar, gente, no final da palestra, porque eu acho que é mais importante falar com vocês. Né? O que é esse dado sensível? Dado sensível é um dado especial de dado pessoal. Dado pessoal sensível é um dado pessoal sobre a sua origem racial ou étnica, a sua convicção religiosa, a sua opinião política, a sua filiação ao sindicato ou organização de caráter religioso ou outros. É o dado referente à saúde, é o dado referente à vida sexual, é o dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa física. Olha que quando a gente trabalha aí nesses dados sensíveis, a gente tem dados que você entende por que aquele dado ele deve ter uma proteção a mais, certo? É possível, é plausível que eu faça uma discriminação sua pela sua raça. Então, é necessário que eu proteja esse dado de uma forma mais sensível, de uma forma mais avançada. É possível que se eu souber que você tem AIDS, ou que eu souber que você tem diabetes, ou souber que você tem Covid, é possível que eu dê um tratamento diferenciado para você. Então essa informação ela tem que ser mais protegida. Se eu souber que você é de esquerda ou direita, se eu souber que você é afiliado a um partido político, ou se eu souber que você é afiliado a uma igreja, é possível também que isso seja feito. Então, essas categorias elas são amplas, e claro que tem outras, mas a lei definiu, o legislador, o Congresso definiu que essas informações em especial, elas são super sensíveis. E aí, olha que fácil que é de jogar elas no lixo. Por exemplo, vocês estão me olhando aqui. Vocês têm uma ideia de qual é a minha raça ou etnia. Né? De alguma forma, só de olhar na minha cara, sem eu falar nada, pelos meus traços, pela orelha, pela cor da pele, pelos olhos, você já tem uma ideia de qual é a minha raça. E eu nem percebi. É como se eu tivesse jogado aqui no YouTube a minha raça para todo mundo ver. Você não consegue saber minha convicção religiosa. Mas daqui a pouco, pelo que eu falo, talvez você saiba que eu sou da convicção A ou B. Daqui a pouco você acha que eu sou de uma opinião política X ou Y. Daqui a pouco você acha que minha orientação sexual é A ou B. Daqui a pouco você acha um dado biométrico porque você pegou a minha foto e fez algo com ela. Olha que difícil que é de proteger. Eu estou só aqui falando para vocês. E só pela minha imagem você pode deduzir várias coisas. Né? Eu estou na minha casa, você está vendo a intimidade da minha casa. Olha, nessa época de Covid, quantas vezes a gente expôs a nossa intimidade, né? Quantas vezes a gente expôs esses dados. É por isso que a gente tem que ser tão consciente do que está acontecendo. Agora, olha que difícil que é se eu nego acesso a esses dados, se em vez de jogar esses dados no lixo, eu falo, olha, não pode ter esses dados. Como você vai fazer um tratamento com inteligência artificial, por exemplo, se você não tiver a origem racial das pessoas? Uma das grandes margens de erro hoje dos tratamentos que usam inteligência artificial na saúde é justamente porque a maior parte dos pacientes eram brancos de uma etnia específica. E aí existem certos tratamentos que são diferentes de acordo com a sua origem racial. Olha que difícil que é, certo? De eu fazer algum tipo de tratamento de Covid, e se eu não tiver acesso aos seus dados de saúde, você não consegue fazer um exame, se eu não souber que você tem uma alergia a alguma coisa que eu vou te dar. Você não consegue tratar um paciente se ele não tiver e disser se ele está com febre, se ele teve a língua sem paladar. Existem essas informações. Olha que difícil que é se você não permitir o uso biométrico, porque tem vários usos de aplicativos. A gente viu aí o Corona Voucher, a gente viu outros, que daqui a pouco pessoas com menos internet, ou menos conta bancária, ou menos documentos, às vezes a biometria facilita com que você tenha acesso a um serviço do governo. Olha que difícil que é, que você pode, ao mesmo tempo, abusar pra caramba dessa pessoa e, ao mesmo tempo, você pode fazer um grande benefício para ela. Às vezes é necessário, às vezes é proibido. E é sobre isso que é dado pessoal. É sobre exatamente isso que a gente está falando. Então, vocês devem ter visto já recentemente esse caso, por exemplo. Houve um vazamento de dados que expôs informação de quase toda a população chilena. Os chilenos, comparados a gente, não são muitos, eles são pequenininhos. Mas, em 2019, aconteceu um vazamento de dados que expôs a informação de basicamente todos os chilenos. Imagina o impacto disso
de você ter daqui a pouco o CPF de toda a população brasileira vazada, você ter o endereço de todos os brasileiros vazadas. Olha que situação ruim. Olha o que aconteceu semana passada, né? Uma falha no Ministério da Saúde, né? Mais de 200 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados. Eu não verifiquei, mas eu possivelmente estou e você possivelmente está. Por quê? Porque eu estou no SUS. Eu sou do sistema de saúde. Todo mundo que passou pelo sistema de saúde possivelmente está nessa base. E aí você entende a seriedade que é ter esses dados. E o que eu consigo fazer com esses dados? Se eu fosse fazer alguma coisa com esses dados, o que eu faria? Eu iria no seu lixo. Então, imagina que, por exemplo, que se vazou seu CPF, eu posso colocar um robozinho para procurar todos os lugares que você tem associado esse CPF. E se você usou uma senha ruim, eu vou entrar em todos os sites que você já criou conta com essa coisa ruim. E aí, desse simples dado do CPF, do seu nome, eu posso fazer um monte de informações sobre você. Eu posso fazer uma ficha suja sobre você. Eu posso fazer uma ficha e vender essa informação por aí, o que existe. Tudo a partir de um dado muito sensível que foi vazado ali. E por que esses tipos de ataques acontecem? Porque dá dinheiro. Porque existem grandes empresas, organizações criminosas associadas para explorar esse mercado e depois aquela lavada naquele dado e revender como se ele fosse limpo, né? Sabe quando você quer saber se um cliente é bom ou não e aí você pede uma empresa sem idoneidade do mercado te dá uma ficha daquele cliente para saber se você pode pegar um cheque pré-datado ou não? Esse dado possivelmente vem daí. Então, só grandes empresas conseguem fazer um dado que seja mais crível. E mesmo assim, você tem que desconfiar. Esse mercado de dados pessoais, ele é muito complicado. E onde é que está a associação entre o seu lixo e o Ministério da Saúde? No momento que o Ministério da Saúde, como aconteceu no Chile, como aconteceu em vários outros lugares, ele deixa vazar um dado e esse dado ele é encontrado no seu lixo. E aí, você não se deu conta do dado pessoal, você não protegeu o que estava lá. E aí, acontece isso. E quem resgata seus dados do lixo, né? Quem que vai lá no seu lixo buscar o que está acontecendo? Essa é uma referência, gente, eu não sei se todo mundo viu, mas é um desenho tão bonito que vale a pena ver. Se chama Wall-E. Wall-E, ele é um personagem da Disney, ele é um robozinho e ele fica catando lixo por aí. E ele acaba encontrando uma sementinha. E essa semente, ela vai germinar num planeta que, num contexto de ficção, de que não tem mais árvores, né? Por isso que é um filme tão fofo. Mas existem muitas pessoas vasculhando o lixo. Mais do que pessoas, existem robôs. Por quê? Porque é muito mais fácil eu programar um programinha para que ele fique assim, perguntando, pegando dados vazados por aí e fique coletando esses dados. Então vocês já devem ter escutado aí da Dark Web. A Dark Web não é um lugar assim perigoso nem nada, mas é um lugar onde você tem menos controle de quem está lá. E aí você tem grandes mercados de dados. E esses mercados de dados eles são formados principalmente pelo seu lixo. Tem alguns sites que dizem se seu e-mail já foi vazado, se seu e-mail já foi colocado ali nessas redes. Existem algumas empresas que oferecem serviços para que você possa ver se seus dados já estão vazados. Meus dados vazados horrores. Até eu entender como era a higiene cibernético, meus dados foram vazados horrores. E aí, essas pessoas, esse modelo de negócio que vai estar lá colocando. E por que está mudando gradativamente? Por que o ambiente está ficando mais perigoso e mais promissor? E eu vou usar os dois lados juntos, porque eu acho que eles são importantes, certo? Eu acho que, de uma forma, a gente tem que lembrar que a inteligência artificial ela tem sido capaz de organizar dados. Então, você jogou dado fora, alguém foi lá e pegou esses dados, né? Robozinhos foram lá e juntaram esses dados, e a inteligência artificial ela está fazendo o milagre de colocar as coisas conectadas. É como se ela tivesse pegando esses dados e colocando ela de uma forma clara, certo? Gente, só um minuto aqui. A Vanessa está falando que não estamos conseguindo ver no slide, né? Espera aí, gente. Eu estava escutando o tchuk-tchuk. É Covid, gente. A gente está aqui improvisando. O pessoal técnico fez todos os testes, mas várias coisas podem acontecer. Eu vou fazer um teste, tá? Vanessa, conseguem ver aqui os slides? Eu acho que eu sei o que aconteceu.
um minuto. Gente, dá um minuto, deixa eu só confirmar aqui com a equipe técnica se os slides agora estão aparecendo. O pessoal da transmissão disse que não. Agora, apareceu. Transmissão está digitando, nada ainda. Gente, eu tenho um plano B. Eu só vou tentar mais uma vez, senão eu mando para eles e eles colocam. Segurem aí, tomem um copo d'água, né? Veja se é a janela. Não. Gente, eu vou tentar aqui várias coisas. E aí, vocês me dizem se aparece ou não. Tentei de tudo. Estou enviando o PPT. Gente, eu vou falando com vocês aqui. Me dá um minutinho, eu vou colocar aqui no chat o PPT para eles. Dá um minuto, gente. Esse é o momento que teria acabado a luz, entendeu? Onde a gente não sabe o que aconteceu, a gente vai falar, estourou o gerador. Peraí, gente, que a gente já volta a luz. Eu lembro quando eu fui ver Coração Valente, que era um filme, eu acho que de 3 horas, alguma coisa assim. E na última cena, quando ele estava numa mesa, quando alguém levantava uma faca contra ele, acabou a luz do cinema. E realmente, tive que voltar. Eu levei 5 anos para acabar de ver. Tinha mais 30 segundos de filme, né? Mas eu perdi a frase mais famosa. Gente da equipe, acabei de botar aqui no grupo do WhatsApp os slides. A Vanessa já recebeu, gente. Eu vou parar aqui de compartilhar. A Vanessa vai compartilhar. E eu acho que agora... talvez eu tenha aprendido como fazer. Switch Screen Window. Né? Mas eu vou parar aqui de compartilhar. Vou seguindo, gente. Né? Ó, já receberam. Enquanto isso, eu vou olhar aqui no chat. A Luciana Gomes dá boa tarde. Eu dou bom dia, Luciana, porque eu sempre acho que é um bom dia 9. Amanhã vai ser dia 10 e etc. Mas eu acho boa tarde super eficiente também. Eu estava falando o seguinte, eu estava falando que você entender um pouco que são dados pessoais, são dados que são associados a você, que permitem você, são de uma forma identificável, que existem dados sensíveis, que podem ser sua raça, seus dados de saúde, biometria, e que esses dados eles podem representar um grande risco ou uma grande possibilidade. Depois, eu falei que quem fica catando esse seu dado no lixo? E eu falei robôs, né? Programinhas de computador que vão lá para pegar esses dados no lixo e fazer um uso com eles. E por que isso tem sido um negócio que tem dado resultado? Por causa da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela tem permitido que você organize dados. E a partir dos dados organizados, você consegue gerar valor a partir disso. E esse daí é o problema. Então, a inteligência artificial, ela nada mais é do que a capacidade de você gerar previsibilidade em um bando de dados que você não consegue saber o que está acontecendo, né? Eu vou seguindo, gente, porque os slides são escritos, então só vem na minha voz, daqui a pouquinho, quando a gente põe, e para quem estiver subindo aí, pode botar no slide do House, que é o slide 16. Quando a gente pensa a inteligência artificial, a gente vai pensar em previsibilidade. Basicamente, é um grande computador, uma grande forma de você computar coisas, de você encontrar padrões, de você encontrar coisas que fazem sentido uma com a outra, de você encontrar conexões que não podem estar sendo feitas. É muito maior do que o humano. Então, a inteligência artificial, ela não é o que cria coisas, mas ela encontra conexões. E se você, por exemplo, tem meu CPF, você vai conseguir no Google encontrar outras coisas que tem meu CPF. Você vê, por exemplo, que eu passei no UFPR. Por quê? Porque aquele edital lá atrás que eu passei, eles colocaram. Se eu recebesse Bolsa Família, você também teria visto que eu recebo Bolsa Família. Por quê? Porque uma lei institui que todo mundo que ganha benefício do tipo Bolsa Família tem que estar por ali. Então, se o dado é bastante óbvio, é fácil de você encontrar ele, de você fazer a ponte entre as coisas.
Entretanto, tem dados que não são nem um pouco óbvios, e aí você precisa conectá-los. É aí que a inteligência artificial ela vai entrar. Então, a inteligência artificial ela tem funcionado com uma grande eficiência para encontrar padrões, conexões entre dados. Então, imagina que você tem lixos que estão muito distantes um do outro, mas daqui a pouco, alguma inteligência artificial consegue conectar esses lixos. Daqui a pouco você utilizava um e-mail nada a ver. Eu, por exemplo, eu utilizava no início da internet o e-mail bullshit, ou não me mande e-mail. Vários dados pessoais meus talvez estejam vazados e associados com isso. Mas como é que você sabe que não me mande e-mail, @bol, é ofabro@ofabro.com? A inteligência artificial ela vai acabar criando esses padrões e conectando os dados. Quanto mais esses dados eles forem conectados, maior o valor deles para quem está tentando fazer um uso disso daí que está acontecendo. E é aí que a inteligência artificial ela vem como um desafio, né? Eu vou seguir aqui, gente, estou no slide 18. E aí, o que a gente vai começar a pensar na inteligência artificial é de que você já deve ter escutado essa frase de que os dados são o novo petróleo, né? De que os dados são o que move a economia, né? Esse termo ele foi cunhado por uma revista bastante de economia, né? A The Economist, né? Uma revista bastante liberal. E pegou, assim, todo mundo já deve ter escutado essa frase em algum lugar, que você é seus dados, o dado é o novo petróleo, etc. Tem um motivo que eu não gosto dessa expressão, os dados são o novo petróleo, porque o problema é que ela esconde que esses dados são você. Na verdade, os dados que têm muito valor são os dados pessoais. É por isso que a gente tem uma lei de dados pessoais, né, que restringe o uso e doutrina isso, e a gente não vai ter uma lei, por exemplo, de você pensar em outras coisas que estejam outros tipos de dados. Então, por exemplo, dado de desmatamento tem que ter, a gente precisa saber se está desmatando ou não. Dados da saúde das águas tem que ter, dados de mineração tem que ter. Eu não preciso de grandes preocupações com eles. Agora, quando eu falo de dados do sistema prisional, quando eu falo de dados do sistema de saúde, quando eu falo de dados de consumo, aí você vê que a coisa começa a mudar. E quais os dados que são o grande petróleo? É o dado da mineração, das águas, da vegetação? Ou é o dado do consumo, o dado das pessoas, os influenciadores que você segue, do que você recebe no WhatsApp, etc. Os dados pessoais, eles têm hoje muito mais valor de mercado do que os outros dados, né? O ideal é que a gente tivesse valor dos dois lados, porque que interessante seria a gente ter cidades que, sabe, tem vários dados e a gente pode tomar políticas públicas muito boas. Mas, em geral, a proteção, o grande mercado existe por dados pessoais. É por isso que o seu lixo é tão relevante. Não é porque ele tem dados, por exemplo, sobre a temperatura que você está, mas porque ele tem dados pessoais seus. A inteligência artificial, gente, só me dá um norte aqui se os slides... os slides estão aparecendo. Ótimo, gente. Voltei aqui. Então, a inteligência artificial, ela vai ser uma formulinha, né? Vocês estão vendo aí aquela coisa que vocês aprenderam a odiar no colégio, né? Y igual a x a mais b, uma equação de primeiro grau. A inteligência artificial, ela nada mais é do que uma fórmula de cálculo do que está acontecendo. Pode passar o slide. Agora conseguimos, gente. E aí, no próximo slide, o que vocês vão ver é uma representação do que é essa inteligência artificial. Né? Ela existe, né, no Google, né, o TensorFlow, uma das tecnologias abertas de inteligência artificial, e ali você vai ter um pouco de uma ideia do que está acontecendo, né, nesse processo. Gente, tá para mim ainda o y igual a x a mais b. Eu não sei se vocês passaram o slide ou não, mas se não passaram, pode passar, é o slide 20. Agora tá escuro, já deve estar passando, gente. O TensorFlow, ele ajuda a gente a saber o que é que está acontecendo quando a gente fala em inteligência artificial. Mas é uma coisa muito nerd, né? Então, vamos imaginar, no próximo slide, pode passar a coisa 21, gente, é a receita. Que eles fizeram uma competição para saber qual que era o tipo de melhor receita do mundo. Se você perguntar em Salvador, você vai ter tantas receitas interessantes. Se você perguntar no Rio, tantas outras, etc. Mas eles decidiram, em vez de perguntar para humanos, né, em vez de perguntar para quem cozinha, eles decidiram pegar todos os livros de receitas. Eles decidiram pegar todos aqueles sites que fazem feedback de comentário de receitas e etc.
panelinha e etc., do mundo todo, e colocar numa inteligência artificial, chacoalhar e pedir para essa inteligência dizer qual que é o melhor prato do mundo. E o prato que ele deduziu que era o melhor prato do mundo é um burrito de chocolate com carne moída, com canela, com laranja, com ali um reduzido de purê, né, com uma pitada de baunilha, algo absolutamente incomestível. Exatamente esse daí, né? É o pior burrito. Primeiro, ele deduziu que a melhor receita do mundo era um burrito, né, um prato mexicano, e segundo, que é onde eles fizeram todos esse tipo de ingredientes que não faz o menor sentido. Então, a inteligência artificial, ela funciona para muitas coisas incríveis, mas ela faz confusões enormes. Então, alguém foi no seu lixo, pegou dados pessoais e está colocando na inteligência artificial para encontrar padrões e deduzir quem é você. E nesse processo, você vai virar um burrito, porque eles não têm muita taxa de acerto. Eles estão criando uma persona de você que não é você, e isso importa. Pode passar o slide. Eu vou demonstrar um pouco de como a inteligência artificial, às vezes, ela consegue passar muito longe, né? A Microsoft é uma grande empresa de tecnologia, né? Ela faz o Windows, né? Esse é o Bill Gates, já afastado da Microsoft, mas, digamos assim, é a pessoa que a Microsoft mais conhece, né? O Bill Gates é um dos fundadores, se não o fundador da Microsoft. E eles pegaram uma inteligência artificial e treinaram para ela olhar para uma cara e saber quantos anos essa pessoa tem. Só para olhar para aquela cara de fazer assim uma estimativa, né? Todos vocês já devem ter feito aquele teste no Facebook ou um aplicativo do tipo você é homem, vira mulher, você é jovem, vira velho, e etc. É mais ou menos essa tecnologia. Mas olha o erro do que está acontecendo. Quando eles fizeram esse experimento, eles pegaram a cara do Bill Gates, que é alguém que eles conhecem, e falaram, o Bill Gates tem 77 anos. E o Bill Gates não tem 77 anos. Parece uma piada, né? É irônico você ter esse exemplo, por isso que eu uso ele. Mas aí está o desafio de você começar a pensar nesse uso de dados pessoais com inteligência artificial que remete ao seu lixo, porque a imagem que está sendo gerada com você, ela é absolutamente desprovida de lógica. E onde é que isso vai dar? Né? Um dia você vai ali pedir crédito, baixou um aplicativo, colocou esses bancos digitais, vai pedir o cartão de crédito, e pode ser que esse banco, né, digital, esse mercado de pagamentos, tenha comprado informação na internet que foi tirada do seu lixo. E aí, daqui a pouco, ele vai deduzir que você tem um padrão de comportamento incompatível. E aí ele não te oferece crédito. Isso é absolutamente legal, certo? Se você tiver isso acontecendo, é absolutamente legal. Mas que difícil que é de você descobrir isso. Porque você fez só uma consulta de crédito. E pode ser que nem a empresa saiba, porque daqui a pouco aquela pessoa que vendeu o dado legítimo para ela fez esse dado enriquecido com um XYZ de coisa que ele nem sabe que veio do seu lixo. Distorcido, tanto quanto a imagem do Bill Gates. Pode passar, gente. Existem vários casos de inteligência artificial que não funcionam, né? Porque é difícil de você acertar. Esse daí, câmeras tinham, celular tinham, que era um mecanismo que foi criado para saber se você estava piscando ou não na foto. Tirou foto, está piscando, né? Você vai tirar outra, então ele já te avisa se você está piscando ou não. Isso daí era feito com inteligência artificial, né? Surpresa, né? Adivinha o que aconteceu? Pessoas orientais tinham uma grande probabilidade de serem deduzidas que estavam piscando. Olha que ofensível que é de você fazer uma máquina fotográfica que toda vez que você tem um oriental na foto, você sugere que ele está piscando e sugere que a foto seja retirada. Isso é absolutamente ruim. E essa é a taxa de erro. A inteligência artificial, ela é incrível, mas ela ainda está muito no começo de acontecer. Pode passar, gente. Isso não quer dizer de que não seja possível de você fazer coisas incríveis. Essa é uma história triste, mas que exige um bom exemplo do que pode acontecer, né? Esse é um pai que perdeu a filha por uma infecção generalizada. A infecção generalizada, ela acontece ali em 48 horas. Ela é muito difícil de ser diagnosticada. Ela provoca uma falência geral dos órgãos e é muito difícil de ser diagnosticada. Então ele estava no hospital, que deu o tratamento correto e tudo mais, mas a filha faleceu por causa disso. Ele trabalhava com inteligência artificial e ele decidiu treinar um modelo, a treinar uma inteligência artificial que reconhecesse esse padrão para que aqueles casos pudessem ser identificados não pelo médico, mas para que a inteligência artificial pudesse ajudar a falar, olha, dá uma olhada porque eu acho que tá ruim,
e aí o médico faz uma investigação do tipo A, B e C, e pode aumentar a taxa de salvamento das pessoas. Vai acertar sempre? Não vai, mas o médico está ali do lado, então é fácil de você, sabe, ajudar o médico a tomar uma decisão que hoje ele não consegue tomar. Então, existem bons usos de inteligência artificial, mas esses usos, eles precisam ser ponderados com o que está acontecendo. Por que eu volto, então, na questão dos seus dados no lixo, né? Porque a hora que você deixa os seus dados no lixo e você não presta atenção neles, você favorece com que esses dados eles sejam tratados de qualquer forma por aí e podem ser vendidos e podem ser usados contra você. Pode passar o slide, gente. Então, aí que eu queria chegar na parte de dados pessoais. Será que eles são lixo ou será que são luxo? Será que eu consigo fazer um negócio bom com esses negócios pessoais ou será que eu não consigo? Será que a única coisa que eu consigo é pensar nesse cenário positivo? E deixa eu tentar colocar para vocês agora um cenário mais feliz, certo? Pode pular. Quando a gente começou a pensar na Lei de Proteção de Dados Pessoais, a gente se inspirou muito numa experiência europeia, que já tinha, desde a década de 80, uma experiência nisso. A gente se inspirou em coisas que a gente já sabia ali do Código do Consumidor, do sistema financeiro. A gente pegou também lições de outros lugares, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, na regulação de novas tecnologias. E a gente fez uma mistura. Mas, em geral, a lei ela vai falar duas coisas. Que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela tem que favorecer a nossa privacidade, e eu falei muito sobre a privacidade, mas ela tem que favorecer também a inovação. Porque a gente entende que se a gente não favorecer a inovação, não há como a gente avançar enquanto sociedade. Então, o equilíbrio não é de você ter um ou outro. O equilíbrio é de você encontrar os dois. Então, vamos pensar, por exemplo, em banco, né? Bem, o Brasil tem um problema seríssimo de desbancarização, né? 4 em 10 pessoas do Brasil não tem banco. Se você não utiliza a inteligência artificial e dados pessoais para fazer aquele aplicativo online mais fácil de usar, é muito difícil para quem está chegando no banco fazer. Então, o que você vai ver das fintechs, por exemplo, é fazendo um bom uso de dados. Você instala o aplicativo, eles concordam com você que pode utilizar aqueles dados para melhorar o serviço, né? Na maior parte das vezes eles anonimizam aqueles dados e daqui a pouco você tem um botão maior, daqui a pouco você tem uma forma de tirar foto que é mais acessível para quem é idoso, daqui a pouco você tem menos informação na tela, o que é mais acessível para quem vai fazer uma primeira operação. E aí você consegue que aquela interface do banco, que você não tem um gerente, você consegue fazer com que aquela interface ela seja um pouco mais humana. Vamos pensar, por exemplo, na inovação em saúde, né? Dados que são tão sensíveis. Como nós poderíamos pensar essa pandemia que está acontecendo se a gente não pensasse em utilizar dados pessoais para o que está acontecendo? Existem muitos desafios em fazer disso, porque é uma pandemia, ela é completamente diferente, ou bastante diferente da última. É difícil da gente ter uma previsão do que vai acontecer. Mas se as pessoas não pudessem, sabe, dizer que são infectadas, se o mecanismo de saúde não pudesse conectar informações, se não pudesse saber com quem você esteve em contato, de uma forma muito responsável, certo? Sem revelia, sem invadir sua privacidade, mas que fosse inovação, olha o que seria possível fazer. E a gente vê que nessa pandemia, vários países que adotaram de forma responsável os dados pessoais conseguiram fazer um controle da pandemia melhor do que outros por causa desse uso de dados, né? Imagine, por exemplo, se você quer começar a trabalhar, olha essa economia de plataforma, né? Uber, agora você tem durante a crise, né, o Uber de caminhões que explodiu, não é Uber, é outra coisa, mas você tem a questão de fretamento de ônibus, que é outra coisa que surge. Você tem daqui a pouco aplicativos para você encontrar enfermeiros. Olha a quantidade de negócios intermediários que nós estamos criando. Existem vários riscos para esse aplicativo sobre questões trabalhistas, sobre questões tributárias e várias coisas. Mas olha a possibilidade que você tem, quanto mais próximo está de você encontrar alternativas para que você dê o seu dado pessoal, de você falar, eu sou enfermeiro, eu tenho essa experiência, eu posso fazer isso, eu posso fazer essa pesquisa, eu posso fazer alguma coisa. E essa é uma forma que a gente tem de doar esses dados. Ainda não existe uma forma de pagamento justo, aquela coisa de, sabe, de você pegar os seus dados e reciclar, de você colocar a garrafinha e ganhar uma moeda, né, ou de você pesar o alumínio e ganhar um dinheiro por isso. A gente ainda não tem esse tipo de modelo de negócio no mundo todo. Mas
Olha, você entendeu o valor que aquele dado no lixo tem para outra pessoa. Imagina o valor que esse dado vai ter para alguém. Então, que ideal seria se a gente conseguisse monetizar esse dado que pode estar acontecendo. Pode passar, gente. Lembrando que a gente vive no Brasil, né? Lembrando que 30% das pessoas estão desconectadas da internet. Né? Lembrando que a realidade que a gente tem é de uma enorme desigualdade social e de que você tem um dever de proteger, um dever de conectar, e que a gente não pode ficar falando aqui de inteligência artificial e de dados e de século XXI e de quarta revolução sem esquecer a realidade. E aí é nessa inovação que a gente tem esse dever de utilizar os dados para levar o Brasil para um caminho mais igualitário. De outra forma, a gente vai sempre pensar no pior cenário. E aí, pode passar, gente. Mas não vamos esquecer também das boas coisas que acontecem, né? Olha o Tinder, né? Olha que difícil que era de você ter relacionamentos antes e que diferente que é agora de você fazer. Na pandemia, que você não pode sair de casa, ou coisa legal, né? Ou possibilidade que se abre. Existem várias críticas que a gente pode fazer ao Tinder e a esse mercado de aplicativos. Mas existem vários estudos que mostram que, para questões de gêneros, ele reduzia um pouco a barreira para que diferentes gêneros possam encontrar pessoas. Olha o Grindr, né? Onde no Brasil você tem essa dificuldade, mas em outros países você tem muita dificuldade se você tiver relações homoafetivas e de você poder encontrar outras pessoas, porque revelar a sua informação, a sua preferência sexual, já pode ser, em alguns contextos, arriscados, né? Esses aplicativos protegem. Eu não estou falando de você sair instalando o aplicativo, mas olha como os dados pessoais eles podem ter um impacto na forma como a gente se relaciona. Eu acho que tinha uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra de que pelo menos 25% dessa última geração se conheceu através de aplicativos. Você se conhece menos através de trabalho, menos através de amigos da família e mais através de aplicativos. Esse é o potencial que dados pessoais eles podem ter. Mas olha que ruim que pode ser também, se você tiver dados pessoais, se daqui a pouco eu tiver um dado e usar aquele dado contra você. Se eu disser que vou daqui a pouco fazer uma chantagem, porque eu descobri que você está no Tinder e isso na sua vida pode ser uma coisa que possa ser sensível, né? Olha que nada a ver, se eu for te contratar, querer saber se você está no Tinder ou não. Olha quantos maus usos podem ter, mas olha também quantas inovações podem acontecer. Pode passar. E lembrando sempre de que o caminho de inovação é constante e muito inseguro. Então, para finalizar, gente, a gente tem 10 minutos, eu vou agora ir ali no YouTube. Eu dei uma acelerada e agora eu vou abrir um pouco para vocês falarem ali no YouTube. Se não quiserem falar ou se não puderem falar porque vocês estão no celular, não tem problema, né? Mas pode pular os slides. Depois de tudo que eu falei, a minha pergunta para vocês o que você quer fazer com dados pessoais, né? E proteger. Me diga um pouco de como você pensa em proteger e aí eu devolvo um pouco para você de como é que você vai fazer. Então, eu estou aqui no chat, certo? A Raquel falou que a inteligência artificial não conhece o acarajé. A inteligência artificial, eu acho que não. Mas se fizesse o acarajé, seria o pior acarajé. O Donaldson Gomes fala verdade. Donaldson, eu não sei qual o contexto que é, mas vou ratificar que é verdade. E aqui no chat, tentem falar onde é que vocês gostariam de proteger os dados pessoais de vocês. O que vocês veem que vocês gostariam de fazer? Enquanto isso, eu vou dando aqui algumas dicas e algumas coisas que eu vejo o que está acontecendo. Né? Eu vou dizer como é que eu protejo meus dados pessoais. Tem uma coisa que se chama higiene cibernética. Higiene cibernética é tipo escovar o dente, né? Tipo higiene bucal e higiene dental. Ele é uma prática que você tem, não é perfeito, tem dias que eu escovo mais, tem dias que eu não passo fio dental, mas em geral eu não tenho cáries. Então, o higiene cibernético, ele não precisa ser perfeito, mas ele favorece com que você possa fazer. 3 grandes dicas para o seu higiene cibernético. A primeira coisa, não use a mesma senha em todo lugar. Então, existem alguns sites, né, você pode procurar se a sua senha já foi hackeada, se a sua senha já foi vazada, e possivelmente ela foi. É quase impossível hoje, gente, com a quantidade de aplicativos que a gente fala, que a gente usa, com a quantidade de sites que a gente faz, com a quantidade de vazamentos que já teve, que a sua senha não foi vazada. Isso significa que, para um robô, a sua senha é pública. E se alguém quiser fazer mal contra você, essa senha é descobrível, né, é possível de ser descoberta. Então,
Higiene cibernética, primeira coisa, não utilize uma senha só em cada lugar. Como não utilizar uma senha só? Duas formas de você fazer isso. Primeiro, essa ideia de password, palavra-chave, ela é ruim, porque uma palavra ela é pequena. Melhor se forem coisas que sejam maiores. Então, frases secretas. Então, assim, comi o acarajé de baunilha. Essa é uma frase boa. Por quê? Ela é aleatória, eu vou me lembrar dela, ela é longa, tem espaço e várias coisas. E você consegue digitar rapidamente. Então, abandone palavras e adote frases. Quer fazer um pouquinho melhor? Se você está lá no site da Agenda Bahia, você pode fazer A, comprei um acarajé de baunilha. Se você está lá no site do banco, você pode falar B, comprei um acarajé na Bahia. Comprei um acarajé de baunilha. E aí você pode pegar a mesma frase e colocar uma letra que seja do site que você está fazendo. Se você fizer isso, você já cria pelo menos 26 senhas diferentes, você já distribui o risco e é muito fácil de você lembrar. Se você quiser ir além, certo? Use um gerenciador de senha. E aí você pode fazer o do seu navegador, ele é bom, ou você pode fazer alguns pagos, os gratuitos também estão muito bons. Pegue aqueles que tem muita gente utilizando. Eu uso o LastPass, mas uso também o do Chrome. Mas existem muitos bons aí. E aí você sempre gera uma senha aleatória. Eu tenho mais 3 minutos para fechar, gente, e eu queria, eu queria falar também como é que eu gero negócios dos meus dados, né? Então, como é que eu vendo meus dados? A primeira coisa que eu faço é protegê-los muito bem. E a segunda coisa é de que eu tomo muito cuidado do que eu estou ganhando quando eu dou meu dado para alguém. Na dúvida, eu não dou nada para ninguém, porque eu acho que aquele dado vai ser mais utilizado. Mas, por exemplo, se tem um autor que eu gosto muito, um influenciador que eu gosto muito, eu aceito dar meu dado para ele, porque eu acho que ele vai fazer um bom uso daquilo. Se tem daqui a pouco um tema que eu gosto muito, uma revista que eu gosto muito, eu aceito. Se tem uma loja, principalmente uma loja pequena que está começando, eu aceito. Se tem uma loja que daqui a pouco faz produtos sustentáveis, ou se você tem uma loja que, sabe, é uma economia local, uma economia circular, eu aceito dar meus dados. E aí, nesses casos, eu dou meus dados. Para grandes empresas com as quais eu não tenho relacionamento, eu nunca dou meu dado. Mas eu já vi também, já fiz no passado, mas não faria hoje, né? Eu já vi aplicativos que permitem você fazer pesquisa, então você recebe a pesquisa e você responde. Eu já fiz muito disso daí na vida para ganhar uns trocados, e tem algumas pesquisas que fazem isso. Tem outros aplicativos que permitem que você colete dados de outros com consentimento, principalmente dados em supermercados e dados de negócio, tendências que podem ser feitos. E tem outros serviços que permitem você fazer pequenos serviços para terceiros. Eu acho que talvez o canal Me Poupe seja a melhor referência para você ver os melhores aplicativos para monetizar seus dados, né? Se tem um lugar que fala bastante disso, acho que o canal Me Poupe da Nathalie Cury, eu acho que é o melhor. Gente, eu cheguei aqui no final aqui do meu tempo, eu vou encerrar em alguns minutos. Eu lamento muito não estar aí com vocês e me ocorre que daqui a pouco nem vocês estão aí, né? Porque toda vez que eu vou em Salvador, eu gosto tanto, para mim é tão diferente Salvador para mim. Eu cresci em Porto Alegre, eu nasci em Porto Alegre, cresci em Curitiba, eu fui para o Rio de Janeiro, e a Bahia toda, o interior, a capital, o Morro de São Paulo, todos os lugares são incríveis de serem vistos. E o que é mais interessante, de longe, são as pessoas. Como são aleatórias e como são maravilhosas. E eu adoraria muito estar aí com vocês, vendo as outras apresentações e principalmente depois saindo e aproveitando a cidade com vocês e o que está acontecendo. Eu agradeço muito o convite. Eu espero que vocês saiam daqui com 2 mensagens. A primeira, eu espero que vocês saibam conscientes do que é um dado pessoal e da importância que isso tem para vocês. Eu acho que vocês já escutaram um pouco disso, mas eu espero que vocês saibam um pouco mais. E a segunda, que vocês tenham certeza que esses dados pessoais têm valor e que toda vez que você joga no lixo, ou porque não se importa, ou porque você não protegeu, você está fazendo uma grande agressão futura a você. Esse dado será coletado no lixo por terceiros, vão utilizar a inteligência artificial, e esse dado ele pode voltar contra você, o que só aumenta a preocupação. Mas existem usos incríveis de dados pessoais, e eu espero que esse debate avance muito no Brasil, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você está vendo agora esse material gravado e chegou depois,
É um prazer. Meu nome é Fábio Staib, eu sou diretor executivo do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade, afiliado ao Berkman Klein Center da Universidade de Harvard. No Fórum Econômico Mundial, eu sentei no grupo de Pensar o Futuro, Direitos Humanos e Tecnologias. Na União Europeia, eu participo da implementação de veículos autônomos nas cidades, né, o uso de dados para que a gente possa ter um transporte urbano que seja mais adequado às necessidades climáticas que a gente tem.